Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! 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 Eu tenho uma palavra de Jesus para você. Oh, meu Deus do céu! Você está aqui no vídeo por causa do título, né? E se eu estiver escolhendo errado? Sabe o que é isso? Você já está no caminho certo. Porque só o fato de temer a escolha errada já significa que você deseja um lugar. E o lugar que você deseja é o centro da vontade de Deus. E eu quero declarar no nome de Jesus que é isso que você vai viver em 2026. Você não vai ser precipitado, você não vai ser emocionado. Se tiver alguém emocionado perto de você, fala, ó, tá vendo? Você não vai agir no calor, você vai fazer de uma maneira aonde a sua colheita será extraordinária. Em nome de Jesus. Amém? Não, irmão, eu estou empolgado. Eu quero declarar que 2026 será o ano das decisões inteligentes. Será o ano das decisões que levarão você para o centro da vontade de Jesus. Será o ano onde você não vai cometer os mesmos erros que cometeu Será um novo ano, uma nova chance. Mas dessa vez você não vai fazer nada sozinho, não vai escolher nada sozinho. Você não vai se mover por experiência ou por histórias passadas. Você vai se mover debaixo de uma palavra e nunca mais vai agir sem uma direção. E por causa disso, será o melhor ano da nossa vida. Amém? Então agora, rapidão, duas coisas que eu preciso falar pra você. Primeiro, curte o vídeo. Rapidão, curte o vídeo. Oh, não, é verdade, quando você curte o vídeo, o YouTube fala, nossa, que vídeo bom, e manda para mais pessoas. E como a gente quer que essa palavra alcance mais pessoas, então curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você ama essa palavra, para quem é da sua confiança, de casa, que precisa ouvir isso junto com você, para que ninguém vá para um lado e você vá para outro. Amém? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você. E olha, a gente já está pertinho de 20 milhões de inscritos. A fé move montanhas. Faltam só 9 milhões e um pouquinho. Então se inscreve, ativa o sininho. E agora, última coisa, eu quero que você seja parte da nossa associação evangelística. O que Deus tem feito é extraordinário, desde colégio, lá no Paquistão, a projetos sociais no nosso país. E Deus está fazendo, e tudo através de pessoas como você. Pessoas que ajudam, que são voluntárias, que são parte, que não são apenas espectadores do que Jesus está fazendo, mas parte da grande colheita da nossa geração. Todas as informações que você precisa estão abaixo. E agora eu quero te convidar. Vamos para a mensagem. Aleluia. Eu confesso para você que essa palavra eu estava ansioso para pregar. Porque se tem uma coisa que coloca a gente em BO na vida, é fazer as coisas sem consultar ao Senhor. Irmão, se tem um negócio que bota a gente em BO um atrás do outro, é fazer o que a gente acha melhor ou proferir a seguinte frase, e você vai entender: deixa comigo, deixa que o Pai domina. Quer uma pior? Eu sei o que eu tô. É por isso que está dando tanto BO no mundo. É sempre um doidinho atrás de um botão dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Irmão, a palavra de hoje ela é constrangedora, mas ela é uma esperança viva para você, que entrou nessa mensagem por causa de um sentimento.
que está aqui por causa de uma direção. Você não quer errar, você não quer tropeçar, você não quer se atrasar, você quer viver a vontade de Deus. E a boa notícia para você é que, para aqueles que querem, o caminho pavimentado já está preparado e pronto. Amém? Eu vou ler com você. 2 Samuel, capítulo de número 4, versículo de número 19, diz o seguinte: E Davi consultou o Senhor dizendo: Devo subir até os filisteus e entregá-lo-ás em minhas mãos? E o Senhor disse a Davi: Sobe, pois sem dúvida entregarei os filisteus nas tuas mãos. Amém? Olha só, deixa eu te explicar um pouco rapidamente aqui sobre quem é Davi. Davi resistiu à perseguição de um homem chamado Saul por mais de 15 anos. Só que agora Davi é o rei de Israel. Davi não é mais um perseguido. Davi não é mais um pastor de ovelhas. Davi não é mais um garoto no campo. Davi é simplesmente o rei de Israel. Não é alguém comum. É um rei falando o que você acabou de ouvir. Compreenda o que eu vou te dizer e não me leve a mal. Mas para nós, em alguns momentos da vida, a gente aceita conselho. Mas vai chegando um determinado momento da vida que a gente começa a ter a certeza que não precisa mais do conselho. Que a gente sabe de tudo, que a gente já sabe exatamente o que precisa ser feito, como se tivéssemos uma receita de bolo e que se fizermos aquilo vai dar certo sempre. E a maior tentação do ser humano é tentar repetir histórias que um dia viveu com Deus na nova estação que acabou de chegar. Compreenda o que eu vou te dizer agora. Quando a gente vai amadurecendo, e todo mundo aqui sabe muito bem do que eu estou falando, automaticamente algumas muletas deixam de ser usadas. Automaticamente a nossa experiência vai gerando um governo sólido sobre as nossas decisões. Só que no mesmo lugar onde há benefícios, também há problemas. Que é justamente o lugar onde ninguém mais nos acessa. É justamente o lugar onde a gente começa a tomar decisões precipitadas, empolgadas, emocionadas. E aqui é o rei mostrando em aula o que ele faz quando precisa de alguém ou tomar uma decisão. Compreenda uma coisa, eu me lembro de ouvir uma história na minha casa. Eu não sei como foi na sua família, mas na minha família foi assim. Durante um tempo, eu tive no cenário da minha casa rejeição, palavras de maldição e um peso muito grande que a gente carregava na nossa família. Meu pai era um homem distante de Deus, e aquilo afetou toda a nossa família, afetou a nossa infância, afetou a nossa adolescência. Mas eu me lembro de algo muito importante que gravou na minha mente, me gerou um temor muito grande que me segue até hoje. O dia que Jesus salvou meu pai. Escute, olha como Deus é detalhista. Meu pai, no dia que voltou para Jesus, fez uma pergunta para Deus naquela experiência que ele teve. Jesus, por que minha vida está aonde está e aonde foi que eu errei? E aí Deus mostrou para o meu pai. Eu estou tentando ser o mais fiel à história que eu vi quando tinha 16 anos de idade. Deus mostrou para o meu pai, ele chegando da firma onde ele trabalhava, de madrugada, e meu pai tinha uma Paraty, o farol estava aceso, tinha uma chuva leve caindo na nossa cidade, e ele chegou na frente do portão da nossa casa, abriu o portão, e quando estava entrando, o Espírito Santo falou para o meu pai: o seu erro começou quando saiu dessa casa para um lugar que eu não queria que você fosse. E aí meu pai vai contando o que aconteceu quando ele foi para a casa nova, as propostas que não deveriam aparecer, que apareceram naquele lugar.
as portas que não deveriam se abrir, mas que se abriram porque ele estava naquele lugar. E eu me lembro de ouvir aquilo do meu pai, e aquilo me deu um temor absurdo. E eu entendi que para a nossa vida dar muito errado, a decisão não precisa ser tão grande. Uma pequena decisão é suficiente para prejudicar todo o nosso futuro. E aí eu entro em Davi, mas só queria que você entendesse do porquê do meu temor. Uma história que sofreu a minha carne, na minha família, na minha casa. E sabe, talvez você está ouvindo e o tanto de mágoa que você carrega é justamente porque alguém tomou uma decisão sem consultar o Senhor primeiro. Talvez as dores que você carrega na carne são porque pessoas que deveriam ser sábias foram emocionadas e precipitadas na decisão que tomaram. Então colhemos dores de decisões que não tomamos, mas que doem na nossa pele, o que significa que podemos reproduzir na mesma maneira, com a mesma receita, sobre a vida dos nossos filhos se não termos cuidado. Então agora vamos para Davi. Entendemos exatamente aonde repousa a dor de tudo. E agora chega em Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. E aí a Bíblia começa dizendo que ele acabou de assumir o reinado. Ele conhece exatamente como é o inimigo. Ele já havia tido outras batalhas com aquele povo. Ele sabe exatamente os pontos fracos. Só que agora ele é rei de Israel. A decisão que ele toma não muda só a vida dele, muda a vida de uma nação inteira. O que ele faz não impacta só ele, impacta toda a nação de Israel. Sabe que uma das coisas mais importantes da nossa vida é aprender a calcular impacto. O que a gente decide, quem impacta. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Bom, eu preciso que você saiba, a decisão que você toma impacta diretamente a vida dos seus filhos. E aqui eu preciso te dizer que Davi é um exemplo incrível. Um rei carregado de vitórias nas costas, com um currículo invejável, vai até o Senhor para consultá-lo. Agora, a cena é Deus ouvindo Davi, que é o rei que matou urso, gigante, leão, dizendo: Deus, eu devo subir contra eles. Se eu fazer isso, o Senhor vai me entregar eles na minha mão? E aí a Bíblia diz que Deus fala para ele: pode ir, Davi, que eu vou entregá-los na sua mão. Amém? O que você talvez não sabe, porque eu não li, é porque a mesma cena se repete. Há uma nova chance, há uma nova oportunidade contra os filisteus. No mesmo lugar, no mesmo cenário, exatamente na mesma localidade, os mesmos inimigos. Então agora compreenda que se você está no mesmo lugar, são os mesmos inimigos, e uma vez já deu certo, a lógica é que dará certo novamente, sim ou não? E esse é o problema de quem reproduz histórias. Porque deu certo uma vez, não significa que dará certo novamente, entende? Porque aconteceu uma vez, não significa que acontecerá novamente. Davi tinha uma forte tentação, se assim quisesse, de fazer exatamente como da primeira vez, acreditando que teria o mesmo resultado. Porém, na segunda oportunidade, na segunda batalha, não fez como da primeira vez, não atacou, pelo contrário, voltou a consultar o Senhor. O que é interessante imaginar, alguém que já aprendeu como, ainda pergunta sobre aquilo que aparentemente já sabe. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Davi está mostrando que o tempo não nos torna suficientes, que as vitórias não nos tornam suficientes, que as batalhas vencidas não nos tornam independentes. E ele volta e consulta ao Senhor. E aí Deus diz a ele: dessa vez, Davi, você não vai subir contra eles. Mesmo lugar, mesmo cenário, inimigos conhecidos, porém dessa vez a estratégia será diferente. Você dará a volta por torno e alcançará eles por trás, e ali eu entregarei ele a você. Você pode dizer um amém?
Deus acabou de mudar a estratégia. Deus acabou de mudar o modus operandi, do nada Deus mudou tudo. E lembre-se que para Deus nada é impossível. Deus poderia fazer da mesma maneira, Deus poderia fazer da mesma forma, mas escolheu mudar. Só que só sabe a escolha de Deus nova quem continua perguntando a cada estação. Só conhece a vontade de Deus na sua totalidade quem volta para perguntar para Ele todos os dias. Posso te falar uma coisa? O ano mudou, novas estratégias, novos planos, novas regras, novo jogo. Deus ainda é o mesmo, mas você precisa atualizar. Não toma decisão da mesma maneira que do ano passado, não se move da mesma maneira, não é a mesma forma, tudo novo. Volta para perguntar para Ele. Esquece que você já sabe, esquece tudo que você aprendeu, reseta tudo, volta para a presença dEle e diz: Deus, o que há de novo a ser feito? Quais são as novas decisões a se tomar? E aguarde a resposta. Mas não se mova pelo já sei, mas por aquilo que Ele tem para você a partir de agora. Lembre-se, o mesmo Deus, histórias distintas. Pode ser o mesmo cenário, os mesmos inimigos, mas talvez Deus tenha uma nova estratégia para você vencer a guerra agora. Eu acredito que eu não consigo ser mais didático do que dessa maneira. Não dá para ser mais didático do que dessa maneira. Mas preciso confessar para você que há um lugar da vida que se torna confortável, que é quando uma batalha é vencida. Uma batalha vencida é uma memória muito profunda gerada na nossa alma, de pensar que aquilo é uma receita infalível e que vai acontecer sempre da mesma forma. Entenda que esse temor, ele é necessário para que a nossa vida continue avançando. As maiores quedas não são no começo, são quando a vida está lá em cima. Os tombos mais assustadores não são aqueles que estão em baixa velocidade, mas aqueles que estão a muito rápido. Lembre-se, estava dando tudo muito certo, e de repente você tenta reproduzir uma receita que deu certo o ano passado e vai descobrir da pior maneira que talvez Deus mudou o vento, a estação, e agora é uma nova maneira de fazer. É interessante isso, olhar para a Bíblia e saber que ela nos antevê de quedas desnecessárias se a gente for atento aos sinais que ela nos declara. Davi ainda continua consultando a Deus, mesmo sendo o rei de Israel. A palavra para você é: não importa quão longe você vá, você ainda vai permanecer dependendo de Deus. Você ainda precisa do conselho, você ainda precisa da direção, você ainda vai precisar da resposta dele, porque a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem é decidir sozinho. Todas as vezes que você decide sozinho, você colherá sozinho, e o impacto será sobre todos aqueles que estão à sua volta. Agora, quando você decide com Deus, quando você toma a decisão em conjunto, pode ter certeza que sempre vai levar você para o melhor lugar, para o centro da vontade dele. E nesse lugar vitórias não se perdem, nesse lugar conquistas não se esquecem, nesse lugar a nossa vida segue caminhando, crescendo, evoluindo, sem parar nenhum segundo. Eu quero que você compreenda o lugar que nós estamos agora. Nós estamos agora no final de 2025 gravando essa mensagem. Entenda bem o que eu vou dizer agora. Essa mensagem está passando em 2026. O mês já é fevereiro. Mas eu quero te mostrar uma realidade. Agora, nesse exato momento, nos últimos dias de dezembro, algumas pessoas já desistiram de tudo, estão esperando só pela virada do ano. Sabe por que isso? Porque para algumas coisas a gente acredita que não tem mais tempo, não tem mais nem por que agora fazer diferente. É muito estranho o que eu vou te dizer, mas é uma realidade. Na rede social, a audiência de conteúdos como esse agora caiu mais de 30%. Sabe por quê? Porque as pessoas entendem que agora não adianta mais nem ouvir uma palavra, porque já não muda mais o que aconteceu. Sabe quando vão se recobrar os sentidos? Quando o ano virar. Quando começar janeiro e você olhar para a vida e dizer: não, eu quero fazer diferente.
Só que é nessa janela de tempo, onde a gente perde a atenção, que muitas portas extraordinárias que Deus estava abrindo, a gente não entrou por elas. É exatamente nessa janela de tempo de desatenção onde a gente toma decisões precipitadas que não deveriam ser tomadas porque agimos na emoção ou talvez por não levar a sério a vida como deveríamos levar. É nessa janela de tempo. O que eu quero que você compreenda é que para a nossa vida dar muito errado, a decisão não precisa ser tão errada. Pode ser só uma decisão pequena, desalinhada com a vontade de Deus. Mas a minha mãe dizia algo que me lembro até hoje: por onde passa um boi, passa uma boiada. Eu entendi isso com minha família, sabe? Precisei ver a dor na minha casa, precisei ver e colher junto daquilo. Então hoje, para qualquer coisa na vida, para qualquer tomada de decisão, eu preciso pedir a voz de Deus sobre mim. E eu quero que você entenda: não tenha vergonha de dizer que não consegue decidir sem uma resposta clara de Deus. Porque quando você não consegue decidir sozinho, você já tomou a melhor decisão primeiro, que é colocar Deus como prioridade para a resposta e a decisão que você precisa. Mas preciso te dizer que quando você assim o faz, você entra numa outra expectativa de realidade. Se antes você contava com um acaso, a partir da decisão que tomava sozinho, agora você conta com o plano perfeito de Deus para a sua vida. E o lugar que Ele aponta não é um lugar de frustração, não é um lugar de abandono, não é um lugar de tragédia. Não, é sempre para o centro da vontade dEle, a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Quando você decide sozinho, é a sua cabeça. Quando você decide com Ele, a eternidade ecoando através das suas ações. Quando você decide sozinho, a culpa é sua. Agora, quando você decide com Ele, a responsabilidade é dele. E nunca vi e nunca verei alguém que se deu mal porque decidiu de acordo com a vontade de Deus. Agora, eu preciso terminar. Davi estava indo muito bem. Davi estava fazendo tudo certo, até o dia que ele ficou muito bom em vencer guerra e descobriu que não precisava ir, que já estava dando tão certo que nem precisava dele lá. E a Bíblia diz que nesse dia que ele não foi, no período onde os reis iam para a guerra, Israel sofreu uma grande derrota. Mas a derrota maior aconteceu no pátio do palácio. Ele olhou para uma mulher e a desejou de maneira diferente. O nome da mulher era Batseba. Não era para ele estar lá, era para ele estar na guerra, na frente do exército. Não era para ele estar em casa, não era para ele estar no palácio, não era para ele estar arredando as cortinas da sua janela em direção ao... Não, era para ele estar na guerra. Que loucura imaginar que, por causa de um dia, uma história de repente precisa ser lembrada dessa maneira. Davi não só adulterou, Davi fez com que o marido dessa mulher fosse morto na guerra de maneira intencional. É um absurdo, mas não começou de outra maneira senão no dia que ele deveria ter consultado ao Senhor ao invés de ter ficado em casa. Na nossa vida é exatamente igual. Um barco muito grande não precisa de um leme tão grande. Um leme proporcionalmente é pequeno ao tamanho da embarcação, mas um grau que ele vira muda o destino do barco no final.
Eu não sei você, mas eu quero viver a melhor estação e o melhor ano da minha vida agora em 2026. Eu quero tomar decisões sábias, eu quero fazer de acordo com a vontade de Deus, eu quero ter colheitas extraordinárias. E a única coisa que Deus me pede é: me pergunta antes de decidir. Irmão, pelo amor de Deus, será que eu sou meio tonto? A vida não é fácil demais para a gente andar tropicando toda hora? Será que não é tão simples que é a gente que complica tudo? Avisa quem está perto de você. É só perguntar. Verdade. Que bom que eu vi isso aqui. Porque dá para terminar já, porque falei tudo que precisava. Eu quero só que você entenda. Sabe, estamos entrando numa nova estação, e eu sei que é chato falar isso. Nova estação. Nova estação. Nova estação. Acabou de começar. Nova oportunidade. Reseta o game. Deixa o que ficou para trás. Agora, tudo você vai perguntar para o Senhor. Vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo aqui, um acordo entre nós agora. Vamos fazer um acordo. A partir de hoje, você não toma nenhuma decisão sem antes perguntar para o Senhor. Não, irmão, eu fiquei no vácuo, fiquei preocupado agora. Vamos de novo. Vamos fazer um acordo? A partir de hoje, você não move uma palha sem perguntar para Deus primeiro. Você não entra em negócio, você não entra em sociedade, você não muda de trabalho, você não vai na casa tudo que você for fazer, pergunta para o Senhor primeiro. Aí eu posso te dar uma garantia. Quer a garantia? Todas as decisões que você tomar debaixo da vontade de Deus te levarão para o mesmo lugar, o centro da vontade dele. E nesse lugar você será protegido, guardado, liberto, e nada vai conseguir atrapalhar a vontade de Deus sobre a sua vida. E eu tenho uma boa notícia para aqueles que se movem debaixo da direção clara de Deus: não se atrasam, não perdem o caminho, não se desgovernam na história, porque aquilo que para um demorou 40 anos, para quem está debaixo da vontade de Deus, ouvindo e obedecendo, em dias vai acontecer. Amém. Aleluia. A boa notícia é que se você não quer decidir sozinho, você já tomou uma decisão inteligente. Se você não quer decidir sozinho, já mostra que você está num outro nível da vida. Você já descobriu que sem ele não dá, que a decisão mais inteligente sempre vem dele, que você não é suficiente longe dele, que a melhor palavra e melhor conselho sempre virá dele. Que por mais longe, que por mais inteligente que você seja, ou mais longe que você tenha ido, você sempre vai depender do Senhor. E é isso que vai livrar você de quedas, tropeços, e levará você para uma vida extraordinária na presença dele. Jesus, eu quero isso para minha vida. Não deixa eu perdido, Senhor. Sacode a estrutura. Meu Deus, se precisar, manda o Natan na minha cola, Jesus, para mostrar que eu preciso convergir o caminho, que eu não posso seguir caminhando nessa direção, porque, Senhor, eu entendo, eu não consigo nada,
sem a tua presença. Eu não consigo decidir nada sem a tua palavra. Do Senhor é o conselho, do Senhor é a direção, do Senhor é a minha vida como um todo. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que foi bênção para a sua vida. Mas a nossa intenção é caminhar com você todos os dias. E para 2026, Deus nos deu um presente e uma forma disso acontecer. O nosso devocional, Oi Deus, sou eu de novo. Um devocional para 2026 e uma palavra para cada dia do ano, para você começar todos os dias dizendo: Oi Deus, sou eu de novo e eu preciso de uma palavra. Nosso devocional, para você que segue a gente aqui no nosso canal do YouTube, está disponível com frete grátis e o link vai aparecer aqui embaixo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas se você não tem condição ou não tem como prioridade ter um devocional físico agora, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode ter ele de graça, exatamente todos os dias, através do nosso aplicativo, que está disponível na Apple Store ou na Google Play. Oi Deus, sou eu de novo. Também no nosso canal do YouTube, Oi Deus, sou eu de novo oficial, todos os dias. E claro, no Spotify, Oi Deus, sou eu de novo, nosso canal oficial por lá. Gratuito, todos os dias. Deus abençoe você e não se esqueça, Ele está te esperando.